Olá, meus caros! Cá estamos nós de novo para tratarmos de assuntos maravilhosos nesse universo da gestão de pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho assim bacana de estudar, legal de ensinar, que são os temas relacionados à liderança no contexto das organizações, tá? Então a gente vai falar de liderança, relacionando liderança a seus diversos conceitos, as várias teorias, as denominações. Então aqui é interessante que a gente tenha em mente que liderança é importante em qualquer instância da vida, tá? Não só nas organizações, mas para a gente importa aqui estudar a liderança sob o prisma organizacional, porque é isso que vai cair no seu concurso e é isso que eu quero que você domine com todas as propriedades. Eu busquei na literatura todas as possibilidades, todas as teorias. Fiz uma ampla pesquisa para trazer para vocês todas as teorias essenciais ao sucesso na sua prova. Então, sem mais delongas, vamos lá estudar esse tema super gostoso que é liderança no contexto das organizações. Vamos lá? Epa, peraí, que tá motivação no contexto, tá? Mas é liderança. Acho que eu cometi um equívoco, né? Mas é liderança, tá bom? No contexto das organizações. Deixa eu ver se esse slide tá certo. Tá certo, graças a Deus, por favor. Então vamos lá, vamos falar dos conceitos iniciais para entender a área de conhecimento. Liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar o comportamento de um conjunto de pessoas, incentivando o bom desempenho de um grupo no alcance de certos objetivos e resultados. A origem dessa influência pode ser tanto formal, quando se ocupa uma posição hierárquica superior, quanto informal. Liderar também se confunde com o exercício do poder. Por assim dizer, podemos conceituar lideranças pelos seguintes aspectos. Primeiro, liderança trata de influência interpessoal. Além disso, é um fenômeno coletivo. E, de novo, influência interpessoal é tão interpessoal que passou 2 vezes, né? E é exercício do poder. Bom, vamos definir aqui algumas premissas do conceito de liderança. É assente na literatura que liderança é um fenômeno coletivo de ordem interpessoal, requer habilidades interpessoais. Portanto, não existe se auto-liderar-se a si mesmo, tá bom? Liderança tem que ter um fenômeno de reciprocidade, é um fenômeno coletivo. Não adianta você bater no peito e dizer assim, cara, eu sou um líder. Não é assim que se procede, não. São as pessoas que definem se você tem ou não tem influência e poder sobre elas. Então, liderança se confunde com influência, liderança se confunde com poder e tem liderança o cara que consegue exercer domínio, influência, poder porque as pessoas assim consideram, porque as pessoas assim legitimam, porque as pessoas assim permitem, ok? E aí a liderança ela pode advir de características que são da pessoa ou a liderança pode advir de contexto em que a pessoa se encontra dentro da organização. Portanto, se você tem uma posição superior, você já tem condição de liderar as pessoas, de influenciar o comportamento delas por elementos que são da organização. Não que você vá, de fato, conseguir. Mas, quando a gente fala de elementos que são característicos do indivíduo, a gente não precisa que na organização esse cara tenha uma posição formal assumida. Então, a liderança pode advir de aspectos formais ou informais, é coletiva, reconhecida quando um grupo vê a influência, aceita a influência e o poder exercido pelo líder e, portanto, a gente tem aí habilidades que são relacionais dentro do contexto de liderança, tá? Por conta dessa reciprocidade, desse relacionamento, dessa interação entre líderes e subordinados, ok? Avançando um pouco mais, vamos lá. Outros conceitos iniciais importantes para você entender a disciplina. Hoje, há o reconhecimento de que qualquer pessoa possa ser líder, pois a liderança não está atrelada necessariamente a uma posição formal no organograma. Eu falei necessariamente. Uma posição formal pode ajudar? Pode ajudar. Mas só por você ser um cara com uma função acima dos demais, com um nível hierárquico superior, pergunto, olha aqui para mim, isso garante a liderança, gente? Não garante. Nem sempre o dirigente é um líder. E não é porque as pessoas não reconhecem a posição de liderança e não prestigiam esse cara, ok? Então fica ligado nisso, por favor. Avançando. Os líderes, portanto, podem ser tanto formais quanto informais em uma organização, tá? Esse slide está todo cagado.
Ô, professor, acorda para cuspir, né? O que importa é a aula ser boa. O slide tá cagado mesmo. É comum que líderes informais despontem entre pessoas de um grupo e acabem por ocupar futuramente uma posição formal. Ah, já vi isso muito acontecendo. Deixa eu te explicar como é que é isso. Isso já foi questão do CESP, tá? Olha o que acontece. Olha para mim aqui, câmera. Olha, foca em mim. Então, o CESP certa vez cobrou, falando que no meio de um grupo é possível que líderes informais ocupem cargos formais de direção. Certo? Certo, certo, certo. Olha normalmente o que acontece. Está ali num grupo. Vamos supor, vocês passaram no concurso, entraram lá no MPU, né, para ser colega do professor Renato Lacerda. Vamos falar assim, tá? A realidade é essa. Vocês vão passar no MPU para trabalharem com o professor Renato Lacerda. Amém? Amém. Então, estou profetizando, vai rolar, viu? E aí depois você passa para me dar um abraço lá. Aí lá, trabalhando naquele contexto, dentro da sala, você começa a se destacar em face do grupo. Você não tem função, você entrou assim no zero, né? Só com a sua remuneraçãozinha. Aí o que acontece? Você começa a se destacar, as pessoas no grupo reconhecem que você é bom na sua área, elas reconhecem a sua influência, e aí, diante do seu carisma e do seu conhecimento técnico, o chefe da seção te dá uma função para gerenciar um projeto ou gerenciar as pessoas daquela equipe. O que está acontecendo? Você está saindo de uma liderança que a princípio era informal para se tornar um líder formal no contexto da organização. Então isso costuma acontecer, tá bom? Costuma acontecer. Vamos lá, seguindo. Portanto, é possível afirmar que a liderança é um predicado das pessoas, diferentemente da autoridade formal, que é atributo do cargo, fazendo valer a máxima de que nem todo chefe seja um líder e que nem todo líder ocupa uma posição hierárquica superior. Olha que interessante. Às vezes você tem um chefe, que o chefe ele é tudo, menos um líder. Ele é um gestor, ele é um gerente, mas ele não é um líder. O líder é quem influencia, é quem é reconhecido pelas pessoas de um grupo, tá? Portanto, isso pode rolar. As lideranças exercem influência fundamental no desempenho da equipe, comunicando os objetivos e estrutura da tarefa, bem como motivando as pessoas. Atualmente, considera-se que um líder pode aprender a ser líder. Então, tem como ensinar uma pessoa a virar líder? Tem. Mais ainda, um líder deve amoldar seu comportamento às condições externas para o exercício do poder e influência. Gente, hoje em dia, olha só, hoje em dia a gente considera a autoliderança. O que a gente tem nas teorias de liderança? Uma visão muito messiânica. Sabe o que é visão messiânica? A ideia de que os liderados, que as pessoas precisam de líderes para seguir, tá? Eu relativizo bastante esse conceito hoje, tá? A liderança é importante? É, em vários contextos, sim. Mas hoje é interessante que as pessoas sejam protagonistas. E aí a gente tem a teoria da autodeterminação. Sabe o que é a teoria da autodeterminação? Eu defino a minha vida, eu defino os meus caminhos. Então, na teoria da autodeterminação, que vai dar aí origem à teoria, não é, que a gente fala de motivação, que é do recurso cognitivo, da avaliação cognitiva, em que as pessoas não querem se sentir presas, tá? Então, na autodeterminação, você é seu líder. Isso relativiza o conceito de liderança, o que Robbins vem chamando em suas obras de comportamento organizacional como um substituto à liderança. O que é esse substituto à liderança? Quando a pessoa se lidera-se a si mesma, tá bom? Abandonando essa visão messiânica do Messias, do cara que vem nos salvar, que portanto a gente tem que seguir, tá? Não é o cerne das teorias sobre liderança. O que mais tem sido adotado é que sim, as organizações precisam de liderança, portanto vamos seguir o Messias, tá bom? Só que o líder pode aprender a ser líder. E nem sempre teu chefe é um líder, porque ele tem uma posição formal, mas ele não exerce influência, ok? É isso, vamos seguindo. Quando a gente lidera, a gente faz uso de certas bases de poder. Essas bases podem ser assim caracterizadas. Para exercer influência, você pode exercer influência em face do poder da posição, que é baseado no que o líder pode oferecer aos outros. Ou você pode exercer poder decorrente da sua própria pessoa. E aí está baseado na maneira pela qual o líder é visto pelos outros. Gente, olha que interessante. Quando você tem uma posição formal no organograma, você faz uso de 3 bases de poder, que é o poder de posição ou legitimado. Tipo assim, você tem uma função,
Você chegou no setor, lembra aquela historinha que eu contei? Você chegou para ser meu colega, tá trabalhando no MPU, lá com a galera. Aí dentro daquela galera você se destaca. Destacou, você ganhou uma função de gestão. Aí você vai gerenciar aquele grupo de pessoas. O que acontece aí? Você tem autoridade formal, você tem um poder legitimado, porque você já tem uma posição que te dá certas prerrogativas. Em decorrência dessa prerrogativa do poder legitimado, surgem dois outros poderes, que é o poder de coerção ou coercitivo, que é a capacidade que você vai ter de formalmente punir a galera que andar fora da linha. E o poder de recompensa, que é o poder de conseguir transacionar, trocar, dar a eles o que precisam para que eles entreguem para a organização sua eficiência, sua produtividade. Então, olha que interessante. O líder formal pode exercer 3 bases de poder: o legitimado, o coercitivo e o de recompensa. Tudo baseado na posição do cara e não nas próprias características dele. Então, olha o quadro aqui para você ver, olha só. Então, o poder correspondente de recompensa. Olha o que ele fala. Se você fizer o que eu mando, eu lhe darei uma recompensa. Só o líder formal pode fazer isso aqui, tá? Poder de coerção. Se você não fizer o que eu mando, eu irei punir você. Então, isso daqui é coerção, só o líder formal também. Poder legitimado. Como eu sou chefe, você tem que fazer o que eu mando, porque eu tenho uma posição superior, ok? Então, são as 3 bases de poder. Isso daqui só pode ser exercido pelo líder formal. Só pode ser exercido. Só podem, né? Que são 3 bases. Só podem ser exercidos pelo líder formal. Nunca pelo informal, tá? Agora vamos para as bases decorrentes da pessoa. Então tem 2 bases. A de competência e a de referência. Sabe quando tem um cara na organização que, independente de ter uma função superior ou estar um nível hierárquico superior, ele sabe muito de determinada matéria, ele é um perito em sua área, ele tem muita competência técnica naquela área, as pessoas tendem a o quê? A reconhecer. Se ele diz, elas falam, beleza. Se ele está falando, é porque ele tem domínio. Ele falou, água parou. O cara é o cara, respeita o cara. Entendeu? É isso. Ele tem que ser carismático? Não. Ele é técnico. Isso é competência técnica. Ele é bastante técnico, profissional, super arrojado, ele sabe tudo, ele é PhD em sua área. Então baixa a orelha, cara. Baixa a orelha porque ele está falando, tá bom? Então isso é o poder de competência, que alguns chamam de poder técnico, tá bom? E a gente tem também o poder de referência. Sabe o que é o poder de referência? É o cara que tem um mega carisma. É o cara que tem uma retórica excelente. É o cara que influencia porque você olha para ele e fala assim, meu Deus, meu sonho é ser esse cara. Esse cara é maravilhoso, né? Ô pessoa incrível, essa mulher é foda. Meu Deus, que chefe mara. Essa mulher sabe do que tá falando, essa mulher é boa. Quando ela fala, você se encanta. Você quer aquele estilo de vida, aquele lifestyle, entendeu? Isso é o poder de referência. É possível que você tenha poder de competência e referência. E exerça influência, aí você vai ser um líder foda. Um líder fodástico, né? Quando você alia competência e referência. Quando você consegue ser carismático, humilde, né? Utilizar bem da palavra, da retórica e dominar a sua área de conhecimento. Ser um técnico, um perito especializado. Mas também há casos em que você é extremamente técnico, um perito, mas um picolé de chuchu. Não tem carisma nenhum. Sabe o Steve Jobs? O povo diz sobre Steve Jobs que ele era extremamente técnico, perfeito, mas nada carismático. Houve uma época em que a Apple quase quebrou por conta desse comportamento dele. Ele se afastou um pouco da empresa, deixou à frente da empresa um cara que tinha o certo carisma que ele não tinha, a despeito de não ter a competência técnica. Aí houve uma revitalização da marca, entende? Eu mesmo não aguentei trabalhar com ele, saí e fui dar aula. Era chato pra caramba. Mentira. Então, assim, você pode ter muita competência técnica e não ter nenhum poder de referência. Assim como você pode ser um 0 à esquerda, mas ser um cara de uma lábia impecável. Engana assim, mente que nem sente, hipotálamo desse tamanho. Aí você engana todo mundo porque todo mundo acha que você é maravilhoso, mas você não tem domínio técnico. Pode acontecer? Pode acontecer, tá bom? É isso. Então aqui, no poder de competência, como fonte de conhecimento, de orientação e de inspiração a gente usa
como poder de referência, como um líder com a qual as pessoas gostam e se identificam. Olha que lindo, né? Você pode ter os dois, e se você tiver os dois, você vai ser imbatível, ok? Vamos falar sobre as teorias de liderança. Existem diversas vertentes que estudaram o fenômeno da liderança. E aí elas estão também associadas às teorias administrativas, à evolução da administração enquanto ciência e a mudança e o reposicionamento da organização em seu pensamento acerca do homem e da relação com esse homem, tá? Então, o que que acontece? Um germe, o início das teorias sobre liderança surge mais ou menos na década de 20 do século passado, em que lá, depois do experimento de Hawthorne, a gente descobre a organização social e esses temas começam a ganhar relevância e importância. Uma teoria bem antiga, que já é meio antiquada, que a gente hoje não tem validade empírica ou científica, é a teoria dos traços ou teoria do grande homem. A primeira teoria de liderança registrada formalmente. O que essa teoria prescrevia, gente? Ela prescrevia que um líder nasce líder com certas características que são finitas, você enumera um rol de características, e são inatas. O que é uma característica inata? Nasce com a pessoa. Em síntese, em suma, em regra para essa teoria, quem nasceu para prego jamais vai ser martelo. Você não aprende a ser líder. Ou você nasceu com os atributos de liderança, ou não dá para você. Tá? É uma condição fatalista do fenômeno de liderança. Quem nasceu para prego não vai ser martelo, segundo premissas. Vamos lá? Olha então, teoria sobre liderança, teoria dos traços, ou ainda do grande homem, essa virtuose de pessoa com certas características incríveis, tá bom? Então, ao longo da teoria administrativa, sucederam-se diversas abordagens para tratar do fenômeno da liderança. A procura por traços sociais, físicos, intelectuais ou de personalidades que possam descrever o líder e diferenciá-lo dos demais remonta aos estágios iniciais das pesquisas sobre liderança. A primeira vertente, como eu disse, a estudar o fenômeno, tratou de definir que uma pessoa nasce líder. Logo, o estudo da liderança resumia-se a descrever características que são finitas, até deixei em negrito, e inatas, que qualificariam a pessoa do líder. É o que se chamou de teoria dos traços ou do grande homem. Qual é a validade dessas teorias para as teorias administrativas atuais? Sabe qual é a validade, gente? De fato, existem certas características que se espera de um líder e que são facilitadores do exercício de liderança. Agora, o que se flexibiliza? Essa característica de serem inatas essas características, tá? Você não tem como dizer que um líder nasce líder. Hoje a gente parte da premissa de que sim, podemos ensinar o cara a ser líder, com certeza. É por isso que surgem as teorias comportamentais de liderança, porque elas vão estudar o comportamento do líder para adequá-lo à situação de trabalho, para obter o que se espera de um líder, para tirar o máximo de sua equipe, ensinando o comportamento de um líder. Então, o líder pode aprender a ser líder? Pode. Mas há características que são do cara que facilitam o exercício da liderança? Sim. Então, por mais que tenha sido superada a teoria dos traços do grande homem, admite-se hoje que há certos elementos que são próprios do indivíduo que podem facilitar a liderança, mas isso pode ser ensinado também, isso pode ser aprendido, ok? Então, essa teoria está ultrapassada, tá? Teoria dos traços ou do grande homem, mas foi o pontapé para o estudo de liderança. Agora sim, vamos para aquelas que sempre caem muito, em especial na FCC. A FCC adora essa denominação aqui, tá? Então, teoria sobre liderança, nós temos as teorias comportamentais ou de estilos. Aqui, gente, como eu disse a vocês, depois do enfoque das relações humanas, surge o enfoque das teorias comportamentais de administração. Então, dentro do enfoque comportamental, a gente vai falar de estilos de liderança e de comportamento do líder eficaz. E aí surgem diversas vertentes, iniciadas com estudos das universidades de Ohio e de Michigan, nos Estados Unidos. E aí, diante dessa teoria comportamental, várias teorias de liderança começam a surgir. E aí, assim como na aula de motivação eu costumo falar para os meus alunos, eu falo também na aula de liderança que, em termos de motivação e suas teorias, e liderança e suas teorias, é preciso que você reconheça e denome as teorias e denome aos bois.
Você sempre vai associar a teoria X ao líder X, a teoria Y ao líder Y, a teoria Z ao líder Z. Porque eles vão fazer o que na banca? Eles vão trocar, eles vão falar o conceito certinho para você. Só que ele vai pegar o conceito certinho daquela teoria e vai atribuir a outro teórico. E aí quando você já tá com um conhecimento frágil na cabeça, você leu, você falou assim, ah, eu conheço isso aqui, tá certo, eu vi essa teoria, existe mesmo. Só que você não sabe o líder, ou você não sabe o líder, você não sabe o teórico associado a ela. Então você vai se ferrar, tá bom? Você vai se ferrar. Então você tem que estudar tanto motivação quanto liderança, dando nomes aos bois. Porque às vezes essas teorias se contradizem. Tem um teórico que fala uma coisa, tem um teórico que fala outra coisa. Então você precisa saber as nuances de cada teoria, atribuindo, dando nome a seus autores, beleza? Vamos seguir então. Então, mais adiante, dentro do enfoque da teoria comportamental, defendeu-se que o líder pode sim aprender certos comportamentos de liderança, que portanto deveriam ser identificados com estilos característicos para que pudessem ser ensinados. Propõe ainda que comportamentos específicos diferenciam os líderes dos não líderes. Essa vertente tem uma visão bidimensional da liderança e sua ênfase, definindo estilos eficazes de liderança e seu comportamento. Então, na teoria comportamental, o que a gente busca? Olha aqui para mim, câmera, por favor. O que a gente busca na teoria comportamental? A gente busca o modelo de comportamento de um líder. Esse comportamento do líder visa o quê, gente? A eficácia gerencial. Então, toda vez que a gente fala de teoria comportamental, a gente deve associar essas palavras. Estilos, nós teremos estilos a serem aprendidos, e a gente vai ter aí uma busca da eficácia do papel do gestor, a eficácia gerencial em certo comportamento. E ainda, último ponto para fechar assim redondo o conhecimento. Essas teorias comportamentais, elas serão bidimensionais, porque elas vão caracterizar os estilos de liderança de acordo com duas vertentes: orientação para as tarefas, orientação para as pessoas. Isso é característico, isso nasce com as teorias comportamentais. De novo, elas focam em estilos, buscando a eficácia gerencial por meio do comportamento do líder, que deve ser aprendido e ensinado. Depois, essas teorias... Nossa, se eu fizesse isso ia ficar feio, né? Essas teorias trazem a visão bidimensional da liderança, ora orientado para as pessoas, ora orientado para as tarefas, de acordo com estudos desenvolvidos, respectivamente, nas universidades de Ohio e de Michigan. Vamos ver como é que isso funciona? Vem comigo. Então, olha só. O que a gente vai ter nessa visão bidimensional, tá? Tanto na Universidade de Ohio quanto na Universidade de Michigan. Eles vão dividir a liderança de acordo com o comportamento estruturado para a iniciação ou para a consideração. Isso na Universidade de Ohio. Então, o que seria a estrutura de iniciação segundo Ohio? Grau em que o líder é capaz de definir e estruturar o próprio papel e os seus funcionários na busca do alcance de objetivos. Então, gente, a estrutura de iniciação é isso. O líder reconhece o seu papel e auxilia as pessoas no alcance de seus objetivos. Para tanto, ela define aquilo que eles têm que fazer. Isso é a liderança o quê, gente? Com foco na estrutura de iniciação. Iniciação equivale, nos estudos de Michigan, à orientação para as tarefas, tá? Fica ligado nisso. Então, a primeira dimensão da Universidade de Ohio é a estrutura de iniciação. Segunda dimensão, estrutura de consideração. Então, olha o que nos define a estrutura de consideração segundo estudos de Ohio. Grau em que um líder é capaz de manter relacionamentos de trabalho caracterizados por confiança mútua, respeito às ideias dos funcionários e cuidado com os sentimentos deles. Olha que interessante, né? Aqui é como se eu tivesse uma orientação para as tarefas, quando eu tenho estrutura de iniciação, tá? E aqui, na estrutura de consideração, é como se eu tivesse a orientação para as pessoas. E aí, aprimorando esses estudos, é que em decorrência dos estudos de Michigan, a gente vai ter uma outra característica dessa bidimensionalidade. Primeiro, a gente tem um líder orientado para a produção ou tarefa, que é aquele que enfatiza os aspectos técnicos e práticos do trabalho, ou seja, uma preocupação direcionada à execução das tarefas e cumprimento das metas do grupo. Então, percebendo a equivalência, gente, então aqui é como se eu tivesse, tá?
diferente lá do outro, né? É como se fosse o mesmo elemento, só que o nome que ele chama é orientação para a produção ou tarefa, que seria o mesmo que estrutura de iniciação. É o mesmo, equivale, tá? Só que eles usam nomes diferentes e aí eles podem explorar isso na prova, então fica ligado. Para Ohio é iniciação e consideração. Para Michigan é tarefa e pessoas. Logo, o líder orientado para as pessoas aqui em Michigan está orientado aos relacionamentos, ou seja, aquele que enfatiza as relações interpessoais, demonstra interesse pessoal pelas necessidades de seus funcionários e aceita as diferenças entre os membros do grupo. Logo, aqui eu tenho uma orientação mais focada na estrutura de consideração. Consideração. Cala a boca, mongol. Calei. Então é isso. Entenderam, galera? Então vamos lá. Só finalizando esse bloco aqui para ficar tudo certo. As teorias de liderança começam com um foco na teoria dos traços ou do grande homem, em que se define que um líder nasce líder e que, portanto, quem nasceu para prego jamais vai ser martelo. Então, o que a gente faz nesse bloco de teoria? A gente caracteriza o líder, a gente define todas as características do líder num rol fechado, bonitinho, e aí procura quem tem aquelas características. Quem tiver é líder, quem não tiver não é líder e não vai aprender a ser. Portanto, as características do líder são finitas, porque tem uma quantidade certa de características, e são inatas, nascem com ele. Ele não vai aprender a ser líder, não. A gente avança na teoria administrativa, surge a teoria comportamental, aí a gente parte da premissa de que um líder pode aprender a ser líder, portanto, vamos estudar o seu comportamento e definir os estilos de líder numa visão bidimensional, buscando eficácia gerencial. Esse líder pode ser orientado para as tarefas ou para as pessoas, ou ainda ter uma estrutura de iniciação ou uma estrutura de consideração, de acordo com os estudos de Ohio, ok? Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta. Até mais.